continuidade à história do Espiritismo. Nessa quinta parte, eu contarei um pouco a vocês sobre a história e o papel de Francisco Cândido Xavier, explicando um aspecto super importante da contribuição de Chico Xavier para o Espiritismo no Brasil, que seria a aproximação feita e amadurecida por ele entre o Espiritismo e o Catolicismo. Como eu disse no vídeo anterior, pessoal, de certa forma, Chico Xavier pode ser considerado uma continuidade do trabalho, do legado deixado por Bezerra de Menezes no simbolismo e na religiosidade espírita aqui no Brasil. O que eu quero dizer com isso? É que Bezerra de Menezes, de certa forma, conceitualizou a aproximação do Espiritismo com o Catolicismo. O Chico Xavier concretizou, utilizando essa aproximação na prática, na sua relação com uma religiosidade mista, se podemos dizer assim, com filosofia espírita, mas com grandes elementos católicos, principalmente na valorização da figura feminina de Maria como mãe de todos os cristãos. Uma coisa importante de eu comentar com vocês, pessoal, é que para fazer esse vídeo especificamente, eu estou usando como base o livro do historiador chamado Bernardo Ligoi, chamado Chico Xavier, o Grande Mediador. O Espiritismo na cultura brasileira. Se vocês tiverem interesse, depois eu deixo o link para acesso dele. Me coloquem no comentário que se vocês quiserem eu deixo o link para vocês poderem ler o conteúdo inteiro. Mas o que podemos falar sobre a obra de Chico Xavier, né? E o papel que ele teve no reforço dos valores, tanto espíritas quanto cristãos católicos, se podemos dizer assim. Chico Xavier é conhecido fundamentalmente pelos seus livros psicografados dos 22 anos aos praticamente 90, sendo que o primeiro livro publicado por ele em 1932, chamado Parnaso de Além Túmulo, incluindo vários outros famosos, como Nosso Lar, Brasil, Pátria do Evangelho, Brasil, Coração do Mundo,
Pata do Evangelho, Calma, Mães de Chico, entre outros tantos que nós conhecemos e já ouvimos falar, como característica dele, da pessoa de Chico Xavier, podemos dizer o seguinte, que durante toda a sua vida, Chico Xavier demonstrou ter como base a humildade e o desprezo pela matéria, e principalmente a intenção de imitar, de certa forma, alguma feição de alguma vida de santos católicos, vamos dizer assim, principalmente São Francisco de Assis. E o que isso tem como consequência? Desde o princípio, Chico Xavier se mostra como alguém disposto a sacrificar o seu conforto, o seu bem-estar em favor do outro. E sua prática pública de valorização de algumas figuras, como por exemplo a figura de Maria, como uma figura central de um papel de mãe, por exemplo, fez com que ele tivesse a capacidade de atrair não só adeptos do espiritismo, mas aos poucos ele conseguia atrair para si a atenção de alguns católicos que viam nele a capacidade de conhecer a doutrina espírita, a filosofia espírita, sem necessariamente ter que abandonar seus valores mais tradicionais, ou seja, os valores católicos. Essa característica fez com que, aos poucos, ele fosse ganhando cada vez mais notoriedade e capacidade de penetração nas diferentes camadas sociais do Brasil. Embora a maior parte dos seus livros não fossem muito acessíveis em termos de linguagem para grande parte da população, ele conseguia, de certa forma, converter o seu comportamento e seus dizeres, sua filosofia de vida mesmo, em algo palpável para todos os níveis. E o Chico Xavier foi o primeiro dos grandes médiuns a difundir e desenvolver o método da psicografia de forma extensiva para a produção de conteúdo. Então, isso, de certa forma, em certa medida, possibilitou que ele, tanto através dos livros, quanto através da psicografia das cartas psicografadas, porque os livros também eram produzidos pelo método psicográfico,
Mas o que eu estou querendo dizer é que as cartas tinham uma função mais particular, mais de proximidade com relação a ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os livros funcionavam para massa e as cartas muitas vezes funcionavam para os núcleos mais próximos dos centros que ele tinha influência, principalmente em Pedro Leopoldo e Uberaba. Quando a gente analisa esse ponto de vista sobre Chico Xavier, a gente pode pensar no seguinte, que os valores defendidos por ele não eram somente a caridade e a razão, como no caso de Allan Kardec e Bezerra de Menezes, como a gente discutiu nos outros vídeos. Mas também, além desse conhecimento em si, Chico Xavier, através de seu comportamento e suas obras, sempre procurou defender a atuação prática dos valores espíritas com o objetivo de auxiliar ao próximo, de certa maneira. Em nenhum momento o Chico Xavier, embora a Igreja Católica tenha tido fases de ataques diretos com relação à atividade desenvolvida por Chico Xavier, ele próprio procurou se esquivar desse tipo de polêmica, sempre procurando defender o ponto de vista daquele trabalho que ele estava fazendo, no sentido de que ele trabalhava para o benefício do próximo, independente de religião. Então, de certa maneira, quando a gente analisa a representação de Chico Xavier e sua valorização dos santos católicos, de alguns exemplos que ele procurava seguir, de certa forma a gente pode falar que ele não buscou uma ruptura, mas buscou um diálogo com o catolicismo. É nesse sentido que eu quis trazer para vocês que o Chico Xavier foi um representante de um período de aproximação entre o espiritismo e o catolicismo definitivo, de forma prática e direta. Bom, pessoal, é evidente que esse assunto é muito abrangente, que não dá para se fazer um vídeo de 15 minutos. Então, se ficou alguma coisa que vocês querem saber, por favor, me comentem, deixem sugestões, críticas, elogios também ajudam bastante. Curtam, deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal Leandro Faria Doses de História, Leandro Faria Doses de História. Me sigam no Instagram,
Leandro Faria underline historiador, Leandro Faria underline historiador. Fiquem bem, cuidem-se e até o próximo vídeo. Lembrando que semana que vem volta tudo ao normal, vídeo uma vez por semana, pessoal. Grande abraço, tchau, tchau.